Graça e paz, meus queridos, como vão? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver, de maneira mais especial, dentro do seu lar. Hoje eu gostaria de falar com você sobre a importância e a maneira como nós podemos utilizar as diferenças no casamento, a diferença dos cônjuges para um bom relacionamento. Está começando o Restaurando a Família, fica com a gente. Projeto de Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro do Eclesiastes, algo muito importante. No capítulo 4, no versículo 9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um levanta o outro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E aparecem aqui no texto outros benefícios da junção dos dois, ou seja, especialmente do casamento. Então, o ponto das diferenças, a importância que nós devemos dar para a diferença que existe entre o esposo e a esposa, porque cada um é um indivíduo, cada um tem as suas peculiaridades, as suas características que receberam de Deus quando foram criados, e no casamento, de forma alguma, anula a individualidade, a identidade que cada um dos dois tem, certo? O objetivo no casamento não é o marido fazer com que a esposa se torne igual a ele, e também o objetivo da esposa não é fazer com que o marido se torne igual a ela. Quando isso acontece, nós observamos uma série de problemas, né? Essa luta constante. O melhor que nós temos a fazer é compreender que há um aspecto muito interessante nessas diferenças que existem entre os dois, que existe entre as identidades, e aproveitar isso para o que eu chamo de um curso, que é o casamento. O casamento é um curso extraordinário para nós aprendermos o quê? Basicamente, para nós aprendermos a colocar em prática vários mandamentos da palavra de Deus. Porque amar ao próximo como a nós mesmos, eu acho que não há ninguém mais próximo do que o seu esposo e ninguém mais próxima do que a sua esposa. Então, nós precisamos aproveitar e colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina dentro do nosso lar. A começar do nosso lar. Então, a tolerância, o perdão, a paciência, a bondade, todos esses elementos, eles precisam ser colocados em prática dentro do lar. É aí que nós temos que aprender, para que nós possamos, então, na sociedade como de uma forma geral, na igreja, no seu trabalho, nas suas relações sociais das mais diversas, você então ter mais facilidade de apresentar a sua identidade de um novo cidadão, um cidadão agora regenerado, transformado, conhecedor da palavra de Deus. Porque se você não tiver paciência, em primeiro lugar, com a sua esposa ou com seu esposo, vai ficar mais difícil em outros ambientes. Se bem que é interessante pontuar como é que tem gente, e principalmente o varão, que tem uma certa facilidade, eu diria, de aplicar alguns desses conceitos da palavra de Deus fora de casa. Porque às vezes em casa ele é um intolerante, um intransigente, não tem paciência alguma, mas quando ele chega em outro ambiente, como por exemplo na igreja, ele é o paciente, é o tranquilo, é o apaziguador, de forma que às vezes até a própria família, a esposa e os filhos olham e ficam assim abismados, né, com a identidade do camarada. Falam, engraçado,
Em casa não é assim. Em casa ele trata todo mundo com grosseria, responde a esposa com grosseria, trata os filhos com grosseria, mas quando chega na igreja ele é um doce. Ao pastor ele responde com uma docilidade, às varoas então mais doce ainda, a mocidade então às vezes mais doce ainda. Meu querido, e eu estou reforçando aqui meu querido porque isso na nossa convivência nós observamos que isso acontece com muita frequência do lado masculino, sim. Vários varões se comportando dessa maneira. E olha, não convém que seja assim, meu querido. Se você tem que tratar e deve tratar com respeito, com doçura, com paciência, com tolerância, esse alguém tem que começar pela sua esposa, pelos seus filhos, esposa com o seu marido, com os seus filhos dentro de casa, para não acontecer de você ter duas identidades. Então, por isso que eu digo que a família, ela é uma estrutura muito interessante nesse aspecto, porque vai fazer com que nós coloquemos em prática a palavra de Deus dentro da nossa casa. Perdoando. O perdão é uma coisa essencial que nós precisamos aprender, colocar em prática, treinar. A tolerância, a paciência, o suportar, o não se irritar, tudo isso são elementos que devem começar dentro de casa. Aos de dentro de casa, em primeiro lugar. Para quando você chegar fora de casa, você ser reconhecido, continuar sendo reconhecido pela sua própria família. Você lembra bem daquela história, né, que estavam sepultando alguém, um obreiro da igreja, e chegou lá o celebrante ali do ofício fúnebre começou a dizer, eis aqui, esse irmão, era isso, era aquilo, e começou a enaltecer a memória do defunto. E aí a mãe que estava lá ouvindo aquela palavra toda do celebrante ali, disse para o filho, falou, filho, vai lá e vê se é o papai mesmo que está lá dentro do caixão. Ou seja, porque não batia as coisas, sabe? Ele era uma coisa dentro de casa e outra coisa totalmente diferente dentro da igreja. Meu querido, rasgue essa identidade dupla e assuma uma identidade só, seja quem você é, como homem de Deus dentro da sua casa, na sua igreja, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Respeita em primeiro lugar a sua esposa, os seus filhos, em primeiro lugar. A quem mais você deve o respeito, o seu amor, um tratamento fino, exemplar, é a sua esposa e são os seus filhos. Afinal de contas, são os que estão perto de você, os que te aturam, os que nos aturam nas nossas grosserias, nas nossas dificuldades. Isso com certeza agrada ao Senhor e facilita a sua vida, porque ter duas identidades deve ser muito difícil, conviver com essa realidade não é fácil. Imagino que não seja fácil. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar. Não deixe de se inscrever, de compartilhar. Obrigado pela atenção, pelo carinho que tem dado, principalmente a web vídeos de uma forma geral. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua família. E não se esqueça que a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Projeto